Karen chamou a polícia porque estou saindo em horários estranhos e me deu tapas. Estou me referindo a este post como se estivesse acontecendo agora, mas na verdade, ocorreu há alguns anos. O título parece estranho, mas realmente não sei como descrever de outra forma. Eu era um adolescente de 16 anos da Sérvia e moro no prédio ao lado do da minha avó, mas nossas entradas não se enfrentam, então, se eu conseguir, desenharei um mapa. Agora nossos prédios estão divididos em vários edifícios, estranho, mas cada entrada funciona como seu próprio prédio, como se compartilhássemos apenas paredes. Você não pode sair de uma entrada para chegar a outra sem sair do prédio. Agora moro na entrada que fica de frente para outro prédio. Se eu der a volta, a outra entrada leva ao apartamento da minha avó. Infelizmente, meu avô faleceu há 8 anos, deixando minha avó sozinha em seu apartamento. Meus pais, naquela época, pelas minhas costas, viram um quarto vazio e perguntaram à minha avó se poderíamos transformá-lo em meu quarto privativo porque eu precisava de privacidade. Minha avó ficou encantada com a ideia. Depois de discutir comigo, fizemos o quarto para mim. Como seguia as regras da minha avó e a ajudava, não passava todo o meu tempo na casa dela. Em vez disso, alternava entre apartamentos conforme necessário. Por exemplo, eu chegava em casa da escola, deixava minhas coisas e ia para a casa da minha avó dormir, depois voltava para casa de manhã para tomar café. Eu tinha uma espécie de rotina para quando ia para onde, com uma precisão de mais ou menos 1 hora. Agora moro na entrada que fica de frente para outro prédio. Se eu der a volta, a outra entrada leva ao apartamento da minha avó. Diretamente em frente à minha entrada há outra entrada e acima dela, na janela, 70% das vezes em que eu saía, havia uma mulher idosa. Ela sempre me olhava um pouco mal-humorada quando eu passava. Às vezes eu olhava para ela, mas eu estava com fones de ouvido e frequentemente vestia um moletom, então eu a ignorava. Quando eu tinha o segundo turno, geralmente chegava em casa por volta das 8h20 então ia para a casa da minha avó por volta das 10h30, é claro, com exceções. Aquela mulher estava quase sempre lá, mas não me incomodava porque me incomodaria? Eu a via por 20 segundos por dia. Uma vez, quando estava saindo de casa para ir para a casa da minha avó sem fones de ouvido ou moletom, ela finalmente disse algo. Karen, você vai se drogar de novo. Eu, hein? Karen, todo dia você sai com um moletom na cabeça no meio da noite, eram 10h30 então. Eu consigo ver claramente o que você está fazendo. Eu, o que estou fazendo? Karen, tráfico de drogas. O que tem nessa mochila? Eu, isso não é da sua conta, apenas um laptop e equipamentos. Karen, acho que são drogas. Abra e me deixe ver. Eu, senti vontade de dizer a ela que a única coisa que abriria para ela seria um soco na cara, me deixe em paz e apenas saí. No dia seguinte, ela estava me esperando do lado de fora da entrada. Karen, o que tem nessa bolsa? Eu, você é uma psicopata. Karen, se você não me disser, vou chamar a polícia. Eu, chame quem você quiser, estou indo embora. Saí enquanto ela gritava comigo. No dia seguinte, 2 policiais estavam me esperando do lado de fora da porta com Karen. Karen, é ele, é o traficante local. Eu, o que está acontecendo? Vamos nos referir aos policiais como P1 e P2. P1, recebemos um relatório de que está ocorrendo tráfico de drogas aqui. Eu, olhando para ele, isso é sério? P2, por mais absurdo que possa parecer, temos que verificar. Eu, vocês podem me revistar e me deixar ir então. P1, vamos revistar você, mas não vamos deixar você ir imediatamente porque a senhora disse que viu você traficando. Eu, aquela mulher é louca, mas façam o que tiverem que fazer. Só quero que isso acabe. P1 me revistou enquanto Karen gritava que eu era traficante. P2, quantos anos você tem? Eu, 16. P2, você tem identidade? Eu, literalmente fui até o prédio ao lado, nem tenho carteira. Posso ir até meu apartamento pegar? Deixarei minha mochila com o laptop como garantia de que voltarei. P1, você mora aqui? Eu, sim. P1,
Vou acompanhá-lo até o apartamento, mas não vou entrar. Eu, ok. Quando voltei ao apartamento, meus pais perguntaram o que eu tinha esquecido. Eu disse, posso pegar minha carteira, meu RG está dentro? Quero comprar um suco. A propósito, eu realmente queria comprar suco para mais tarde. Voltei ao policial, e meus pais ainda não tinham percebido nada, ainda. Voltamos para fora, e mostrei minha identidade, que estava válida. P2, não há nada na mochila. O garoto não causou nenhum problema, e vamos ser realistas, olhe para ele. Karen, eu sei que ele tem drogas, eu vi. Eu? Onde? Neste ponto, Karen cometeu um erro, apontando para o lugar sob as câmeras. Eu? Quando? Karen, ela disse a data exata. Eu? Ótimo, podemos verificar as câmeras. Percebendo que seu plano deu errado, Karen fez a única coisa sensata, me deu um tapa. P1 algemou ela e a colocou no carro enquanto Karen gritava. Um pequeno detalhe sobre mim, tenho muitas espinhas. Conheço uma pessoa que tem aproximadamente o mesmo número de espinhas que eu, e só. Quando você me deu um tapa, sangrou porque mal sentiu o tapa, o que fez parecer pior do que realmente foi. P1 foi e informou meus pais, eles saíram, e minha mãe limpou o sangue enquanto meu pai conversava com a polícia. Ele perguntou ao policial se poderia me mandar lavar o rosto, e P1 me mandou. Karen foi condenada por agredir um menor e abusar da polícia. Como conseguimos abafar toda a história dos vizinhos por algum milagre, ninguém viu nada. Karen recebeu uma punição e um aviso severo. Cheguei atrasado para jogar com meus amigos, o que me custou um bom roubo e GTA Emoticon triste. Edit, ela não foi presa, mas foi um aviso bom o suficiente para que ela não me dissesse nada desde então, mas ela ainda está em seu lugar habitual ao lado de uma janela apenas encarando. Comentário. Sim, me lembra da minha juventude. A vizinha Karen me chamou publicamente de prostituta e viciada em drogas, haha. Eu estava trabalhando como gerente de vendas naquela época. Ela também chamou a polícia para mim. E nem sequer recebi um pedido de desculpas. Quer que eu lave minha louça? Ah, claro que vou. Ellie, meu perfil tem minha foto e tudo mais, então aqui estamos em uma nova conta. Isso aconteceu há mais de 3 anos e ao contar para minha amiga, ela disse rindo, uma conformidade tão maliciosa, então decidi compartilhar aqui. Quando comecei no meu primeiro emprego corporativo, havia uma cozinha cheia de utensílios, geladeira, forno e fogão, e uma lava-louças. Uma cozinha completa para os funcionários fazerem chá, café, aquecerem suas refeições, até mesmo cozinhar. Disseram que eu poderia trazer meus próprios copos e colocá-los lá ou usar os da empresa. Além disso, havia uma mulher que trabalhava na cozinha. Vamos chamá-la de Nili, já que ela impõe regras de forma arbitrária, como uma valentona. No segundo dia de trabalho, querida Nili me disse: deixe-me lembrá-lo que ninguém deve deixar a louça suja na pia. Fiquei surpreso com a afirmação. Como sou novo e não sei nada, pensei que essa poderia ser a maneira dela de intimidar ou poderia ser verdade. Então sorri e perguntei se isso significa que tenho que lavar meus próprios copos. Ela disse sim, não me faça repetir 2 vezes, querido. Deixe-me lembrá-lo, há uma lava-louças. Se ela não está lavando a louça, seu único trabalho restante é aspirar o escritório 1 vez por semana e trazer chá, café para os chefes, reuniões e gerentes. Então decidi reunir informações e esperar. Aparentemente Nili trabalha na empresa há 20 anos e conhece o CEO. Ela sabe como ele toma seu chá, como toma seu café, quando os bebe, o que come com seu café e chá. Ela conhece todos eles. Se eu sei de uma coisa, é nunca brigar com quem sabe como seu chefe gosta de café, especialmente se você for substituível. Então lutar não era uma opção. Legal. Também aprendi que 1 vez por semana o CEO traz um saco de frutas para a cozinha para compartilhar na empresa. Aparentemente, ele tem um pomar e vai lá nos fins de semana. E ela levava frutas para casa no final do dia. Os antigos funcionários sabiam disso. Eles pegavam 1 ou 2 durante o dia, foi assim que aprendi isso. Ela me disse que eu poderia pegar uma, mas era dela. Então recusei a oferta na primeira vez, pensando que ela tinha comprado. Depois descobri que foi trazida pelo CEO. Acho que ela deu a entender que o CEO trouxe isso para ela e ela foi generosa o suficiente para compartilhá-lo conosco, plebeus. Mas esta é a minha interpretação da declaração dela.
Uma coisa sobre mim é que pareço jovem e ingênuo. Eu pareço bobo, como se houvesse algum componente faltando no meu cérebro. Entrou em cena a conformidade maliciosa. Da minha mesa, eu poderia ver parcialmente a cozinha se me virasse. Então, no dia da entrega das frutas, eu estava constantemente verificando a cozinha. Quando o CEO entrou, contei até 30 e entrei também. Para lavar meus copos, é claro. Entrei e disse oi para todos. Foi a primeira vez que vi o CEO, então ele disse que você deve ser novo, gentil e respeitosamente informado sobre quem eu sou, e ele me disse quem ele era. Eu disse senhor. Verifiquei a empresa antes de entrar e o conhecia, o que ele gostou. Depois que me virei para lavar a louça, ele me perguntou o que eu estava fazendo e eu disse, fui informado que todos os funcionários lavam a própria louça. Ao mesmo tempo, nossa Nili disse que eu deveria ter me enganado enquanto ria e tirava a esponja e os copos da minha mão. Eu disse, mas você como se chocado e cortei-me como se a compreensão me atingisse, então sorri como se ela fosse minha melhor amiga. Claro que não parei por aí, olhei para as frutas, o CEO me disse para pegar algumas frutas. Acrescentou que as trouxe para a empresa para que todos os funcionários pudessem desfrutar. Não disse nada, mas pela minha expressão, o CEO perguntou o que havia de errado. Não contei nada e disse, sempre pensei que fossem da Nili desde. Então apenas sorri e perguntei se posso pegar um prato delas. Com um enorme prato de frutas acompanhado de um enorme sorriso, fui até minha mesa e compartilhei com minha equipe. Eu nem gosto de frutas. Algumas horas depois, fui para a cozinha e nossa querida Nili me disse que eu tinha entendido mal as coisas e que lavar a louça era o trabalho dela e que eu não deveria errar novamente. E as frutas adicionadas eram para todos compartilharem e eu deveria ter levado mais se quisesse. Estupidamente disse eu não sabia e como sinto muito por causar problemas a ela com um sorriso triste. Adivinhe quem nunca teve que lavar louça e tinha frutas para comer todos os dias? Se sua resposta for Cleópatra, provavelmente sim, mas também eu. Nili também me trazia chá e café de vez em quando, se alguém a quem ela servia não quisesse beber. Eu agradeceria a ela com um enorme sorriso e aceitaria. Aparentemente ela faz isso com todos os funcionários que ela gosta. Chamei-as de frutas em vez de especificar o que eram porque o CEO traria maçãs, laranjas, tangerinas, peras e até cerejas. Não me lembro qual era a fruta específica naquele dia. Marido tenta avisar vizinhos sobre paisagismo deles, é mandado se preocupar com seus próprios assuntos. L. Um pouco de contexto, meu marido é bastante habilidoso. Antes do Covid, ele havia feito várias reformas em casas para revendê-las como um passatempo divertido, é o que ele adora fazer, e ele se familiarizou muito com 1 tonelada de códigos da cidade. Durante o Covid, parece que todo mundo de repente estava comprando casas para reformar por tédio, e os preços dispararam, então ele deixou isso de lado. Então ele começou a fazer reparos e melhorias domésticas, construindo cercas, etc., ao redor do bairro também. Para ter uma melhor compreensão dos estatutos e normas do HOA do bairro e coisas do tipo, ele se juntou ao Comitê Arquitetônico do HOA. Através disso, ele aprendeu tudo o que havia para saber sobre o que era permitido e o que não era, como o processo funcionava, como contornar as coisas, etc. Resumindo, meu marido era muito conhecedor do que fazer e do que não fazer, e dos vários processos com o bairro e a cidade. Nossos vizinhos ao lado decidiram que iriam começar a paisagiar o quintal deles, e eles, eu acho, planejavam torná-lo o mais parecido possível com o nosso quintal. O problema era que, apesar de sermos vizinhos próximos, nossos terrenos eram bastante diferentes. Para começar, atrás da nossa casa havia um monte de arbustos e pinheiros talvez a 3, 4 pés do lago que fica no fundo da casa. Não precisávamos fazer muito para limpar a área, mas os arbustos na propriedade deles eram cerca de 1/3 do quintal deles, eu diria uns 10 pés da água. Além disso, da maneira como as casas na nossa rua estão, o terreno naturalmente formava um vale, onde a casa à nossa direita está no topo, nós estamos no meio, e as 2 casas seguintes estão na parte inferior antes de subir muito rapidamente novamente. A primeira coisa que os vizinhos fizeram foi cortar todas as árvores do quintal deles. Não eram árvores pequenas, mas árvores de 4 andares ou mais. Meu marido e o vizinho estavam conversando sobre os planos para o quintal quando meu marido casualmente mencionou que estava surpreso que a cidade tivesse dado permissão para cortar tantas árvores. Em nossa cidade, você tinha que ter um arborista dando permissão para cortar qualquer árvore que tivesse X pés de altura. O vizinho primeiro disse que não era da conta da cidade o que ele fazia com o quintal dele, então disse para o meu marido se preocupar com seus próprios assuntos. Ok,
justo o suficiente. Então eles começaram a construir o muro de contenção para nivelá-lo com a nossa propriedade, que teria cerca de 7 a 8 pés de altura. Basicamente, eles estavam apenas empilhando um monte de blocos de cimento. Meu marido, de forma desconfortável, perguntou se os paisagistas deles já haviam feito um muro de contenção como aquele e se a cidade o aprovava. A cidade diz que se o muro de contenção tiver mais de 5 pés de altura, você precisa de um engenheiro estrutural para vir verificar. O vizinho disse novamente que não era da conta da cidade o que ele fazia com o quintal dele, e para o meu marido se preocupar com seus próprios assuntos. Enquanto eles estão enchendo o quintal para nivelá-lo com o nosso, os paisagistas estão despejando toda a sujeira, cascalho e areia na rua, bloqueando um pouco mais da metade da estrada. Vários vizinhos que tinham caminhonetes simplesmente subiam na calçada, mas outros vizinhos com carros menores estavam irritados. Antes que meu marido pudesse perguntar se eles poderiam colocar a sujeira e as coisas na calçada deles em vez da rua, como todo mundo fazia, o vizinho mandou ele se fuder. Bem, ok então. Meu marido os deixou continuar trabalhando e não disse uma palavra enquanto eles começaram a construir uma cerca de 10 pés de altura, o que era contra os regulamentos do HOA, cercas não podiam ser mais altas que 6 pés. Entre eles começarem a construção 6 dias por semana antes das 7 horas da manhã e eles bloquearem a rua, acho que alguém tinha tido o suficiente. Da próxima vez que vi, funcionários da cidade estavam lá colocando uma placa enorme no quintal dizendo que toda a construção deveria ser interrompida até novo aviso. Não fomos nós, mas meu marido descobriu através do comitê arquitetônico que alguém tinha reclamado sobre o barulho e o bloqueio da estrada para o HOA, que veio investigar, viu tudo o que eles tinham feito e depois os denunciou à cidade. Eles receberam uma multa pesada por cada toco de árvore que o oficial da cidade encontrou. O engenheiro estrutural disse que o muro de contenção deles não era seguro e precisava ser refeito, e ele precisaria de inspeções regulares durante sua construção. O HOA também disse a eles que não apenas tinham que derrubar a cerca de 10 pés de altura, mas como eles não obtiveram aprovação prévia e porque não era um projeto aprovado, o HOA também os multou pesadamente. Inicialmente, o vizinho veio atrás de nós por dedurar, mas dissemos a ele que não fomos nós, pois nada do que ele fez nos afetou de forma alguma, nossos filhos são madrugadores, então até começar antes das 7 não nos incomodou. Meu marido então disse que tentou avisá-los que isso aconteceria, mas o vizinho disse para ele se fuder e se preocupar com seus próprios assuntos e ele fez isso. O paisagismo começou na Black Friday, foi interrompido por 3 semanas enquanto, eu acho, eles acertavam as coisas com a cidade e o HOA. O quintal deles ainda não está terminado. Editar, eu realmente quero dizer, não fomos nós que ligamos para o HOA ou a cidade. Nós apenas deixamos ele ser. Mas ele irritou muitos vizinhos. Ao cortar aquelas árvores, ele ligou as motosserras e os trituradores de madeira por volta das 6 horas e 45 minutos. E a retroescavadeira sendo usada por volta das 7 horas da manhã 6 dias por semana. Outros vizinhos tentaram pedir a ele para colocar a sujeira na calçada dele em vez da rua, ele mandou todos se preocuparem com seus próprios assuntos também. E algumas pessoas foram à loucura quando seus carros escorregaram um pouco depois das chuvas que tivemos transformarem a sujeira restante em lama. O ônibus escolar também poderia facilmente ter reclamado com alguém sobre isso, já que foi um grande problema para eles. Além disso, houve outras coisas que ele fez no quintal da frente que não avisamos a ele e pelas quais ele foi multado, mas fiz este post principalmente sobre ele tentando desafiar a cidade. Embora as mudanças que ele fez na entrada de carros também tenham sido alvo da cidade. E sim, pelo que ouvi, as multas pelas árvores doeram. Editar 2, não, sério, não fomos nós cara sorrindo com lágrimas de alegria embora não vou mentir, quase o entregamos quando ele tirou o lindo carvalho do quintal da frente, colocou um poste de bandeira de 20 pés e levantou uma bandeira do Chicago Bears, meu marido não suporta esse time. Mas nós ainda mantivemos silêncio, e aquele poste de bandeira foi retirado cerca de uma semana depois. Novamente, poderia ter sido o HOA ou a cidade percebendo por conta própria, ou um vizinho os denunciando porque o barulho que ela fazia o dia e a noite toda era horrível. Comentário: e a questão das árvores me irrita. Se você não quer grandes pinheiros no seu quintal, não compre uma casa com grandes pinheiros no quintal. Essas coisas levam décadas para crescer tanto e muitas pessoas adorariam tê-las lá atrás. Obrigado por assistir até aqui, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixa seu like, isso me motiva muito, valeu e tenha um ótimo dia.